Você acredita que manifestações espirituais existem? Presta atenção nesse testemunho do pastor Josué Brandão. É muito forte. Eu estava pregando numa convenção da Adonep. No terceiro dia da convenção, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou preocupado, eu estou inquieta, porque desde o primeiro dia da convenção tem uma mulher que só assenta do meu lado e ela fala línguas estranhas o culto inteiro. Só que é uma língua que está me dando tristeza. Eu estou entrando em depressão. Me dá uma inquietação na alma que eu não estou suportando mais. Eu disse para ela: muda de lugar. Ela disse: mas meu assento é marcado. Eu disse: então faz o seguinte, no próximo culto, se ela voltar a falar em línguas da forma que a senhora está dizendo, não diga nada, silenciosamente comece a repreender. Diga no seu espírito, comece a ordenar, dizendo: Satanás, eu te ordeno que saia daqui. Se isso é de ordem maligna, eu rejeito, eu contesto. Comece a declarar isso no seu espírito, porque olha para cá, Satanás é espírito, ele não precisa da sua voz para ouvir a sua fala. No seu espírito você declara, e o diabo, que também é espírito, não é humano, ele é espírito, ele ouve o que você clama, mesmo sem abrir a boca. É por isso que o que chega diante de Deus ou diante do diabo não é o meu louvor verbal, é a minha alma, é como eu coloco diante de Deus que chega lá. Então não adianta cantar bonito, afinado, melodioso, charmoso, extraordinário, e a alma está destonando de Deus. É preciso ter isso em mente. No meio do culto, houve um barulho lá no meio do auditório, e quando parei de pregar e alguém foi lá, aquela irmã tinha feito o que eu havia sugerido a ela, e a mulher que estava do lado dela caiu possessa de demônios. São manifestações espirituais no meio da igreja, e a igreja não consegue entender. Então, presta atenção, pode profetizar para mim, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em visão, mas quando vier, tenha certeza que eu já estou dizendo assim: Jesus, me dá discernimento, me ajuda a entender, blinda a minha alma, cerca meu coração, porque de vez em quando alguém me traz as profecias que me deixam em depressão, me deixa mal, chego em casa com febre. Quando Deus fala comigo, ainda que me repreendendo, Ele não me deprime, Ele me repreende, me chacoalha, me dá umas duas sacudidas, mas não me leva à depressão, porque Ele me repreende não para me adoecer, mas para que eu me arrependa dos meus pecados e dos meus erros. Irmãos, o mundo espiritual é real, e o inimigo das nossas almas quer fazer com que você acredite que não é. Deixa a sua opinião sobre esse vídeo do pastor Josué, porque esse assunto ele é um pouco polêmico para algumas pessoas, mas eu queria saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. O mundo espiritual, ele existe, coisas espirituais acontecem, e isso fica muito bem descrito quando você rola o feed, né, ou os vídeos aqui do meu perfil. Você vê muitos vídeos falando sobre acontecimentos espirituais, coisas que fugiram do campo da naturalidade, coisas que fugiram do campo palpável. Jesus, certa feita, ele chegou em uma cidade chamada Gadara, e quando ele chegou naquela cidade, naquele lugar, existia um homem que ele estava possesso de demônios, e esses demônios faziam ele ter uma força sobre-humana. Mesmo preso por correntes, ele se soltava. Mesmo amarrado por correntes, ele se soltava. Ele tinha uma força que era sobrenatural.
Entenda que o mundo espiritual, ele vai fazer com que o mundo físico às vezes se torne um pouco fragilizado. Quando você vê algumas passagens bíblicas, quando você vê alguns relatos na internet, você vê que essas coisas realmente acontecem. Só que eu gosto muito do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Então toda a autoridade está no nome de Jesus. E pode ser a manifestação espiritual que for. A Bíblia diz que no nome de Jesus os demônios têm que se sujeitar. Os demônios têm que bater em retirada, mostrando que o mundo espiritual ele tem uma ordem. E você precisa entender que o inimigo ele só consegue ir na tua vida até onde Deus permite. E até o momento que você põe em prática a autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas não é só pôr essa autoridade em prática na sua vida. Você precisa de um relacionamento com Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa aceitar o Senhor Jesus. Ele precisa ser o Senhor da sua vida, para que essa autoridade ela tenha poder por sobre a sua vida. Entenda que aonde Jesus chega, o ambiente muda e aquele local ele passa a ter uma ordem espiritual. Você chega em locais que o inimigo está fazendo arruaça, mas quando o Senhor Jesus é convidado para tomar o senhorio daquele local, para ser o Senhor daquele lugar, o ambiente muda, o inimigo bate em retirada e o Senhor Jesus ele passa a ser Senhor daquele lugar. Então os anjos do Senhor estão em redor daquele lugar. Os anjos do Senhor estão em redor daquela casa. E o inimigo não consegue mais fazer arruaça naquele lugar. O mundo espiritual é real, ele existe e coisas espirituais realmente acontecem. Se você tem alguma experiência espiritual, deixa aqui nos comentários para que a gente possa ler e ser edificado por ela. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.